No século XX, as potências europeias tinham medo de ser invadida uma pelas outras. Logo, o pensamento da época era que o único jeito de manter seu país seguro seria se armando até os dentes. Isso acabou gerando um efeito cascata. Veja, se a Rússia aumentasse o tamanho do seu exército, por medo, a Alemanha aumentaria o seu também. E como a França era inimiga natural da Alemanha, eles fariam o mesmo. Logo, criou-se uma corrida armamentista por toda a Europa. Entre o ano de 1908 e 1913, as potências europeias aumentaram seu gasto com defesa em 50%. Agora, todas as potências da Europa estavam armadas, mas ainda assim eles não poderiam declarar guerra alegando um ataque preventivo. As potências europeias precisavam de um motivo concreto. Aí entra a região do Balcãs nessa história, e te digo, que bagunça! Os países da região conseguiram sua independência do Império Otomano, mas as tensões étnicas eram altas. E se uma potência europeia se envolvesse na região, as outras iriam fazer o mesmo. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Ferdinando da Áustria estava visitando a cidade de Sarajevo, na Bósnia, quando ele foi assassinado por um terrorista sérvio. Este incidente é exatamente o que faltava para uma guerra na Europa. Os eventos que aconteceram no próximo mês ficariam lembrados na história como a crise de julho. Primeiro, a Áustria-Hungria queria declarar guerra contra a Sérvia, mas eles não poderiam fazer isso abertamente. Então, no dia 23 de julho, eles enviaram um ultimato com duras exigências, acreditando que os sérvios iriam recusar. A Sérvia ordenou uma mobilização completa do país. Apesar disso, eles sabiam que não poderiam conter a potência da Áustria e aceitaram, em partes, o ultimato. O que não foi suficiente para a Áustria, que quebrou suas ligações diplomáticas com a Sérvia e começou a mobilizar o seu exército, declarando guerra no dia 28 de julho. Agora nós temos que entender outro fator importante do período. Haviam dois blocos militares na Europa, a Tríplice Entente, formada entre o Reino Unido, França e o Império Russo, e a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Áustria-Hungria e a Itália. Mesmo que a Rússia não tivesse nenhuma obrigação formal com a Sérvia, ela queria controlar os Balcãs, ou ao menos impedir que a Áustria ficasse muito forte. A Rússia começa a mobilizar o seu exército no dia 30 de julho. Isso foi visto como um ato de agressão na Alemanha, que começou a mobilizar o seu exército no dia seguinte. O governo alemão exigiu que a Rússia parasse com a sua mobilização e enviou uma mensagem para a França exigindo que eles também se mantivessem neutros no conflito. Os franceses recusaram e declararam uma mobilização nacional. Começando no dia 12 de agosto, os austríacos e os sérvios lutam a Batalha de Ser. Pelas próximas 2 semanas, o ataque austríaco foram repelidos com altas perdas. Enquanto isso, os alemães tinham mobilizado 7 exércitos. Mas veja, eles teriam que lutar contra 2 potências ao mesmo tempo. Mas os alemães tinham uma carta na manga. O plano era focar 80% das tropas alemãs contra a França, para tirar eles da guerra o mais rápido possível. Depois, eles transportariam todo o restante do exército para focar contra a Rússia, que para eles seria o oponente mais difícil. Para derrotar a França rapidamente, os alemães usariam o plano Schlieffen. O objetivo era atrair os franceses para atacar a província de Áustria-Lorena. Enquanto isso, os alemães invadiriam a Bélgica, com 4 exércitos. Só havia um problema: o Reino Unido tinha um tratado de defesa com a Bélgica. Se os alemães invadissem, isso forçaria os ingleses a participarem do conflito. Apesar disso, eles seguiram em frente e declararam guerra contra a França, enviando um ultimato para a Bélgica, demandando que eles deem passagem para as tropas alemãs. A Bélgica recusa e a Alemanha declara guerra. Os ingleses honraram o tratado e declararam guerra contra a Alemanha.
A Itália, que fazia parte da aliança, recusou a participar do conflito, alegando que o acordo entre eles, a Alemanha e a Áustria, era estritamente para a defesa, e como eles tinham iniciado a guerra, eles não eram obrigados a participar, e declararam neutralidade no conflito, efetivamente abandonando a aliança. Os alemães invadem a Bélgica até chegar em Liège, aonde os belgas fazem a defesa da cidade, resultando na Batalha de Liège. Enquanto isso, os franceses não ficaram quietos, eles lançam um ataque na província de Alsácia-Lorena, resultando na Batalha de Fronteiras. Eles conseguiram avançar, mas logo os alemães os puxaram de volta para trás. Enquanto isso, os alemães tomam a cidade de Liège na Bélgica, só que as primeiras tropas inglesas começam a chegar na Bélgica. Enquanto isso, na Ásia, o Japão, que era aliado do Reino Unido, vê a oportunidade de tomar as colônias alemãs na região, já que o país europeu não teria condições de enviar tropas. Então eles enviam um ultimato ordenando que os alemães abandonem a colônia de Tsingtao na China. Bruxelas é ocupada pelos alemães no dia 20 de agosto. Mas na Prússia Oriental, o 8º Exército, cuja missão principal era segurar a Rússia, lança um ataque contra o exército russo e são derrotados na Batalha de Gumbinnen. Após o ataque francês ter falhado na Alsácia-Lorena, os alemães aproveitam a situação para atacar em todos os frontes. Logo, os franceses percebem um perigo que estão correndo ao norte. E para evitar que todo o exército seja cercado, os franceses começam a recuar. Os alemães avançam até chegar a 70 km de Paris, forçando o governo francês a evacuar a cidade. Só que os alemães fizeram um erro militar grave. Apesar deles terem levado a guerra para dentro do território francês, eles haviam deixado uma lacuna na esquerda. O 6º Exército, que estava em Paris, tomou a iniciativa e atacou os alemães pelo lado esquerdo. Vendo que agora eles seriam cercados, os alemães começaram a recuar para proteger o flanco esquerdo. Após terem sido puxados para trás, os alemães estavam distantes de Paris, mas antes que eles pudessem atacar novamente, eles precisariam cobrir seu flanco esquerdo. Os alemães são forçados a manobrar o 6º Exército para o norte, para impedir de serem cercados. Com o flanco coberto, ambos os lados começam uma corrida para o mar.